Aqui dentro da ementa e o que já está previsto no nosso plano de ensino que está por ser aprovado, a gente vai dar uma passada rápida pelo que tem aqui, só para organizar mais ou menos as ideias. Eu quero que vocês tenham uma ideia geral para a gente não ficar perdido e não entender onde a gente está ao longo do andamento da disciplina. Então, aqui embaixo vai ter o cronograma já detalhado, inclusive com as atividades assíncronas e atividades avaliativas destacadas aqui. Então, a gente vem em seguida essa questão do cronograma. Mas, conceitos básicos sobre redes de comunicação. Eu acredito que a gente vai usar uma ou duas aulas disso aqui. São alguns elementos básicos da comunicação de dados, que eu acredito que vocês já viram muito disso em circuitos digitais. O que é um meio de transmissão de informação? Esse aqui é um dos pontos em que a gente vai ver superficialmente meios de transmissão e que lá em telecomunicações a gente aborda bem mais profundamente esse assunto. E modelos de referência ISO-OSI e TCP/IP, ou modelos de pilha de comunicação. Vai entrar um monte de assuntos aqui, um monte de siglas que a gente já viu em algum lugar, a gente já ouviu falar. TCP/IP é uma delas, ICMP, Ethernet, I3E 802.11, um monte de nome diferente aqui, e que eles se encaixam, cada um desses vários protocolos que a gente vai ouvir falar, eles se encaixam em uma organização vertical, por isso é uma pilha, e de acordo com a camada em que ele se encaixa, corresponde às funcionalidades e por que ele está ali. Nem todas as redes têm uma pilha inteira com um monte de protocolos de comunicação. Uma rede mais simples poderia ser uma rede que usa a interface serial do computador. Interface serial, porta COM no Windows aí, conhecida. A gente pode conectar dois computadores e trocar dados entre eles. A gente pode conectar um microcontrolador e trocar dados com o computador. É algo super simples. Com 3 fios, a gente faz a comunicação entre dois dispositivos. E ela não precisa ter essa pilha inteira de todos os protocolos de comunicação que a gente vai enxergar aqui. Então isso aqui vai ser uma base teórica e a gente vai entender muito dos protocolos que a gente ouve falar soltos aí, eles se encaixam em caixinhas por um motivo. Depois disso, a gente vai abordar um pouco dos conceitos de multiplexação de sinais. Eu acredito que a gente não vai avançar muito, porque esse conteúdo também ele se coincide com o conteúdo de telecomunicações. Então é bom que a gente vai ter a possibilidade de abordar inicialmente essa multiplexação de sinais, que é como se faz um acesso a um canal de comunicação por mais de um dispositivo, principalmente. E a gente vai entender os principais padrões de rede que a gente encontra por aí, como é multiplexado o acesso. A gente vai ver que isso aqui tem muito mais, tem uma complexidade muito mais profunda do que as redes que efetivamente a gente enxerga, mas nos ajuda a classificar qual a diferença entre uma rádio FM e Wi-Fi. Qual a diferença entre um cabeamento Ethernet ou cabeamento telefônico. E a gente vai ver isso na aula de hoje já. Concentradores, que são basicamente o que a gente conhece por hubs, switches, uma rede de computadores. Telemetria de redes de tempo... Telemetria e redes de tempo real. Aqui, nesse assunto, a unidade 3, que não está dividido proporcionalmente o semestre, essa parte de unidade 3, 4 e 5 vai ser praticamente a segunda metade, ou então lá um terço final da disciplina. Telemetria e redes de tempo real. Vocês já ouviram falar sobre um sistema operacional de tempo real? Ou o que essa expressão de tempo real parece para vocês? Eu passei por um exemplo bem prático agora há pouco aqui. Tive um problema no meu Windows aqui, fechou o meu navegador e parou a minha capacidade de participar da teleconferência por uns minutos aqui. Por que isso aconteceu? Porque o Windows não é um sistema operacional de tempo real. Ele não garante desempenho, ele não garante entrega de serviço, que no caso do Windows é capacidade de processamento, de execução dos softwares, ele não garante tempo real. Então, nossos computadores estão aqui sempre pendentes e que se eu abrir um software mais pesado, pode ser que trave a minha teleconferência aqui agora. Foi o que aconteceu agora há pouco para mim. Um sistema operacional de tempo real, assim como uma rede de tempo real, ela garante desempenho.
Se o meu computador fosse tivesse um sistema operacional de tempo real, eu poderia abrir quantos softwares ele permitisse. Mas quando ele não tivesse mais desempenho suficiente para executar aqueles softwares com boa qualidade, ele iria trancar e dizer, ó, acabou os meus recursos, mas todos os softwares vão ficar rodando com a qualidade completa que eu precisar. Nunca travaria a minha teleconferência. Uma rede de tempo real também ela não é voltada para maximizar aquela métrica comum que a gente tem, taxa de dados. Quantos megabits a minha rede transfere? Ela não é, melhorada para isso. Uma rede de tempo real é otimizada para garantir que sempre tenha o serviço disponível quando for necessário. Apesar de ela não ter centenas de megabits disponível, ela garante que se eu for precisar acessar um dado nela 10 vezes por segundo, eu vou conseguir acessar sempre 10 vezes por segundo. Então é uma proposta diferente. Ela está sempre disponível quando for necessário, mas ela não garante um desempenho super alto. Não é uma rede para a qual eu vou querer assistir um vídeo no Netflix, mas é uma rede adequada a um sistema de automação que interage com o mundo físico real e que tem que ser confiável aquela leitura que ela está fazendo através dessa rede. Então, eu acabei de dar um spoiler aqui, leitura através da rede, telemetria, leitura à distância, né? Algum conceito por trás de técnicas de telemetria. A gente ouve falar de telemetria mais da Fórmula 1 lá, né? Ler as variáveis do carro, aceleração, freio, velocidade em tempo real, medida a distância, então. Alguma questão sobre aquisição de dados remotamente, tratamento de dados, rede de dados em tempo real. A gente vai ver tipos e protocolos de rede, técnica de tratamento e aquisição em tempo real, protocolos de contenção. Redes industriais, então, aplicando exatamente esses conceitos de telemetria, o que é o histórico da rede industrial, o que elas surgiram e qual é o cerne por trás delas, porque elas são usadas e a tendência é de que realmente elas sejam cada vez mais usadas, substituindo essas maçarocas com um monte de fios na automação. Definições relacionadas com isso, classificação pelo objetivo de cada uma e métricas de desempenho, e alguns requisitos de operação. Isso aqui vai se misturar exatamente com a unidade 5, porque a gente não pode falar sobre requisitos de operação separado de falar de modelo, padronização e hierarquia de serviços. Unidade 4 e 5 elas são muito próximas. Voltamos aqui a protocolos de rede industrial, que inclusive já citei ali em cima. Então, unidades 4 e 5 elas não podem ser bem separadas. Correção de erros de confiabilidade e gerenciamento de redes industriais. Requisitos de ambiente é algo que escapa um pouco ao conteúdo que a gente estaria acostumado a falar sobre redes, sobre desempenho, sobre cabeamento. O Eduardo mandou ali, tem a telemetria com coleta de dados nos transmissores e, caso seja necessário, através da própria rede interna de comunicação na outra estação. Consigo ativar os outros transmissores reservas. Ah, Eduardo, tu trabalha na RBS, né? Tá falando de transmissores aí dessa rede de comunicações para suporte da TV. Ah, legal, sim. Inclusive, o meu pai sempre trabalhou na CE, depois na RGE, CPFL, e ele também falava sobre telemetria, muito importante dos sistemas de transmissão de energia, para você ter uma ideia não, para ter uma medida em tempo real, da capacidade, das condições de operação dos dispositivos em outras subestações, tudo isso, da mesma forma de transmissor de televisão também, né? Muito bom isso aí. Essas redes aí eu não tenho certeza se classificam como industriais ou redes de computadores só. Essa rede de telemetria, mas o conceito de telemetria também é legal. Eduardo escreveu ali, tem a monitoração dos geradores também. Interessante isso aí. Claro, até mesmo para ver a capacidade do gerador, se ele está online ou não está. De repente, leitura do nível de combustível, né? Mas faz muito sentido isso aí. A unidade 6, então, ela trata de aspectos que não são tão voltados a qual o desempenho da rede, qual o tipo de dados que trafega ali, mas há outros requisitos que estão voltados a poder botar em um determinado ambiente esse cabeamento. Ah, esse cabeamento é seguro quanto à interferência, quanto a áreas classificadas, são classificações de risco aqui, proteção intrínseca, ambientes explosivos. Existem conectores específicos para a rede que eu posso ligar num local em que está exposto a dispositivos químicos, agressão química. Alguma questão sobre normalização específica relacionada com isso, mas assim, normas e tipos de normas que deve se procurar para garantir que aquele dispositivo pode operar naquele local lá. Em grande parte de aplicações aí eu não poderia pegar um cabo de rede, assim como eu uso para o computador aqui, espalhar, passar para qualquer lugar aí, instalar ele por questão de confiabilidade e segurança. E aí a gente vai ver que existe material específico para isso, existem normas
para isso. E barramentos padronizados, que de uma forma fica implícito também em protocolos de redes industriais, que esse tipo de barramento pode ser utilizados. Bom, se a gente for ver, a partir da a parte 3 aqui, então a gente entra só especificamente em redes industriais, mas a gente vai focar em grande parte do nosso esforço, talvez um terço da disciplina, vai ser aqui em conceitos básicos de rede, modelos e pilha de comunicação. Isso aqui é uma parte teórica importante para a gente conseguir abordar o restante lá com maior tranquilidade. Bom, em breve vai estar disponível então esse plano de ensino completo para vocês lá no portal do aluno. E se a gente for aqui embaixo, uma parte bem importante, que é qual a proposta de avaliação, é dividir em duas partes, sendo todas as aulas vão ter mínimo uma tarefa pequena relacionada com a atividade assíncrona. Então, a participação nessas atividades propostas semanalmente, que são na forma de tarefas no Moodle, vai ter peso 3. E a entrega e a apresentação de 4 atividades avaliativas assíncronas estão no cronograma como atividade avaliativa, estarão no Moodle como atividade avaliativa, vai ter peso 7. E se a gente tiver sucesso nisso aqui, a gente não precisa modificar esse planejamento e não tem prova no final do semestre. Então serão 4 trabalhos a serem realizados de forma individual, talvez um deles em duplas. Esses trabalhos vão contemplar todo o conteúdo, inclusive abordado até aquela aula na data que está prevista no cronograma. Então, se a gente for observar aqui, ao longo do cronograma da disciplina, a primeira atividade avaliativa prevista aqui está aqui para o dia 6 de dezembro, a segunda para o dia 10 de janeiro, a terceira, 14/2. Eu acredito que faltou alguma coisa aqui. Em breve eu atualizo esse plano de ensino. Agora eu me dei conta que eu acredito que isso aqui também estava com uma atividade avaliativa, contando junto. Atividade avaliativa assíncrona, dia 22 de novembro, em função de que é JAI. Então a gente não pode obrigatoriamente criar uma atividade síncrona aqui, porque todos vamos dar a possibilidade de quem quiser assistir a programação da JAI e participar da JAI também. Então aqui no dia 22/11 também vai ser uma atividade avaliativa assíncrona. Completando as 4 atividades avaliativas, então, para que fecham 70% da nota. Podemos vir a discutir ainda essa questão de como vai ser realizada a avaliação, mas inicialmente nosso planejamento é esse. Vai estar sempre disponível, então, aqui no Moodle o link da aula aqui em cima. Nossa aula inicia às 7h30 até em torno das 9 horas da manhã, de forma síncrona, e depois vão ficar algumas tarefinhas pequenas aí para serem realizadas complementando essa carga horária. Apresentação da disciplina e ementa. A gente já viu a ementa aqui agora, já passou por ela em detalhes. Elementos básicos de comunicação de dados, que é exatamente os primeiros conteúdos da ementa. O que é uma rede de comunicação? A comunicação, como eu já disse, que é de natureza digital, basicamente, ela refere-se à transferência eletrônica de informação, interconexão entre diversos dispositivos comunicantes. Nela fica abstraída essa questão da distância dos elementos comunicantes entre os usuários, provedores de serviço, aplicação, porque do ponto de vista dos usuários e mesmo dos transmissores, que estão, a gente pode dizer, nas pontas, ou até mesmo nos anéis aqui, como partes de uma rede, que não necessariamente ela é uma forma de uma estrela e tem pontas, mas ela pode ter anéis também. Qualquer dispositivo que esteja aí, deve ser transparente para ele a que distância estão os outros participantes dessa rede. O que uma rede idealmente deve fornecer é a capacidade de entrega da informação que é fornecida para ela. Por isso mesmo, os usuários da rede, os usuários, digo, os dispositivos que estão ali, eles só precisam ter a capacidade de uma interface de rede compatível. Eles não precisam se preocupar com que tipo de rede é aquela, o que tem embaixo daquilo ali. Isso fica bem transparente para nós no Windows, uma vez que se tiver um cabo de rede conectado, se estiver ligado na Wi-Fi, não faz diferença, tem que ter a mesma disponibilidade de acesso à rede. Quando eu abro meu navegador na internet, eu não quero
ter que escolher por onde vão trafegar meus dados. O importante é que o sistema operacional consiga entregar os dados no endereço que eu estou pedindo. Então, fica abstraída essa questão dos elementos comunicantes, usuários, provedores de serviço, aplicações, que são os três principais elementos por trás da rede, que são os usuários, os vários dispositivos, um tipo específico de dispositivo que está comunicando, que é o provedor de serviços. Tem dispositivos usuários e dispositivos provedores. Eu acho que o Guilherme falou ali sobre a possibilidade de botar vários computadores em casa em rede, compartilhar uma pasta. Aí, nesse caso, uma pasta compartilhada na rede entre vários computadores, o mesmo computador que eu estou usando aqui como minha estação de trabalho, que eu estou mexendo no meu Word, no meu Moodle aqui agora, eu também posso ter uma pasta compartilhada, ele pode ser ao mesmo tempo um usuário da rede e um provedor de serviço, que é o serviço de compartilhamento de arquivos. E em cima disso aí, baseado nessa infraestrutura que permite troca de dados entre usuários e provedores de serviço, a gente roda aplicações. Aplicações, o navegador da internet aqui é uma aplicação, não importa o que tem embaixo dela, não importa se eu sou provedor de serviço ou usuário, a aplicação funciona. Streaming de áudio e vídeo é uma aplicação em cima da rede também. Além do serviço aí entre dispositivos comunicantes, obviamente essas redes também suportam toda a comunicação entre pessoas, e a gente vai ver, inclusive, não é spoiler da aula de hoje, não é spoiler da aula de hoje, que existe algo chamado convergência de redes, que é hoje em dia quase todos os serviços de comunicação, eles estão migrando para a utilização do mesmo tipo de redes. Se alguém lembra bem aqui, os primeiros telefones que surgiram analógicos, vinha o instalador e puxava um cabo, um par com dois fiozinhos de cobre ou alumínio, até dentro de casa para ligar somente o telefone. Depois disso, internet via linha telefônica começou a se utilizar essa mesma linha também para comunicação de dados, primeiro na banda da própria fala, depois a DSL. Agora, grande parte das instalações aí é feita com cabeamento coaxial específico, tipo operadores de TV a cabo, literalmente, usando para comunicação de dados também. Mais recentemente, predominando aí a instalação de fibra óptica, para o mesmo objetivo, comunicação de dados. E aquele telefone analógico lá de trás, ele foi se perdendo e hoje em dia grande parte das operadoras ligam um telefone na rede de dados de fibra óptica ou na rede de dados de cabo coaxial para se ter uma linha telefônica sobre a linha de dados. Também hoje em dia a gente usa, obviamente, aqui, aula prática, mais que isso, teleconferência, áudio e vídeo sobre rede de dados também. Quem já viu uma instalação de câmeras para vigilância? Tem alguns lugares que se instalam ainda câmeras com cabos ligados numa central lá. Mas existem grande parte dos locais que se instalam câmeras que usam rede Wi-Fi ou rede com cabo Ethernet mesmo. E a mesma rede de dados que eu estou navegando na internet usando no meu computador aqui, também é usada para câmera de vigilância, também é usada para um telefone VoIP, que é um telefone que vai ligado na tomada ali como se fosse uma tomada de telefone, mas na verdade ele já funciona sobre a rede de dados. Isso se chama convergência de redes, todas as redes utilizarem, todos os serviços utilizarem uma mesma rede tipo de dados. Essa rede de comunicação, então, ela distorce o conceito de sensação de tempo e espaço, porque a gente tem agora um acesso a informações que estão a centenas de milhares de quilômetros. Tem essa informação, ela trafega muito rápido, a gente consegue acessar qualquer serviço do outro lado do mundo em uma fração de segundo, do outro lado do planeta, uma fração de segundo. Então, isso distorceu e mudou muito a relação até mesmo relações econômicas, por ter essa comunicação mais fácil em escala global. Geograficamente separados por segurança e comodidade, existem serviços que estão sendo, até mesmo a gente pode chamar de terceirizados, e, e eles podem ser, eu posso contratar uma empresa do outro lado do mundo para me fornecer um serviço que seja só relacionado com informação e que eu não preciso ter ela fisicamente aqui do meu lado. Uma, um exemplo bem prático sobre isso aí é o fato de que grande parte dos data centers que atendem empresas americanas estão na Índia, não estão nos Estados Unidos. E qual a diferença entre a Índia e os Estados Unidos, além do sotaque, que eles falam em inglês também, é que
O custo para manter um trabalhador nos Estados Unidos é muito mais alto do que na Índia. Então, por uma conexão de dados, as ligações telefônicas executadas por um data center com um número nos Estados Unidos são direcionadas para um data center que está na Índia. O retorno chega numa fração de segundo também de volta. E se consegue alocar geograficamente as pessoas que estão executando o serviço, que estão atendendo as ligações em um continente e os clientes que estão no outro, e isso é transparente, através dessa rede de dados de alta velocidade que trafega a voz também. E é uma alta velocidade com um atraso muito pequeno. Tipos de rede são conforme a funcionalidade. Ligações ponto a ponto ou topologias mais complexas com concentradores de diferentes níveis de hierarquia. A gente vai ver em detalhes mais alguns tipos de rede aqui também, mas uma ligação ponto a ponto é o que a gente faz quando a gente liga dois dispositivos diretamente um ao outro, ou mais dispositivos, mas que cada um tem um canal de comunicação individual com cada um dos outros receptores, ou também o outro dispositivo trabalha como transmissor. E cada dispositivo que quer se comunicar, ele tem que ser ligado por um canal específico aos outros todos comunicantes. Isso que acontece quando eu uso, vocês vão ver lá aplicações de microcontroladores, um microcontrolador ligado para uma porta serial ao meu computador. Eu ligo ponto a ponto um microcontrolador, que é um dispositivo cliente na rede, e o meu computador do outro lado, e eles trocam informações nos dois sentidos. Também eu poderia fazer em casa, ligando dois computadores diretamente pela placa de rede, com um cabo, e eles podem trocar informação diretamente um com o outro. Eu posso fazer, ligar duas placas de rede diretamente, sem ter o que a gente chama de um roteador aí em casa, para trocar informação. Seria uma rede ponto a ponto. E topologias mais complexas são topologias que, como ela é ilustrada aqui embaixo, em que eu posso ter dispositivos clientes ligados em concentradores, como a gente tem aqui embaixo, vários computadores. Concentradores são o que a gente conhece como hubs ou switches, que estão aqui no meio do caminho. Cada um entre esses concentradores também é interconectado. A gente tem também roteadores aqui em cima. E ligados a uma rede chamada backbone aqui, ou espinha dorsal. E lá atrás, a gente tem um WAN, Wide Area Network, que eu nem sei o que tem aqui. Mas o que importa é que o que eu transmitir para lá vai chegar no destino onde quer que ele esteja, e eu vou receber as respostas onde quer que eles estejam. Essas redes aqui, elas não estão conectadas ponto a ponto de uma forma hierárquica, como a gente vê aqui embaixo, em que os dispositivos usuários estão na ponta, tem um switch aqui no meio do caminho, aí tem outro switch principal, e tem um outro roteador. Mas elas estão em topologias diferentes, inclusive com ligações redundantes entre elas, em que um dispositivo ou um ponto de acesso é ligado a outros pontos de acesso por mais de uma rota por confiabilidade. Então a gente vai ver que isso aqui é uma representação de como fisicamente as coisas estão ligadas. Como fisicamente os canais de comunicação se interligam entre os dispositivos que utilizam acesso à rede. Mas também se pode criar representações, não. Se podem criar estruturas virtualmente ou logicamente, que eu posso ter essa estrutura física aqui, entre os dispositivos, mas também pode existir uma organização lógica na qual esses dois dispositivos que estão bem ao lado um do outro, se a gente olhar bem aqui embaixo, eles não necessariamente vão se enxergar logicamente dentro da rede. Eles podem estar isolados dentro da rede, ou então esse dispositivo aqui da ponta, ele pode estar enxergando diretamente esse dispositivo aqui na rede, de forma transparente, e não estar enxergando os outros. Então existem dois tipos de organização, uma física e uma lógica. A gente vai entender porque a organização física está numa camada da rede de comunicação e a organização lógica está em outra. Para todos os colegas que estavam desde o início da aula aqui conosco, eu comecei a comentar exatamente essa questão de por que redes de comunicação está no currículo tecnólogo em eletrônica industrial. Eu tenho formação em engenharia elétrica e em alguns momentos eu senti falta de entender um pouco melhor essa questão de redes. Até para tornar um pouco menos abstrato, porque redes, ela sempre esteve um conteúdo que esteve entre informática e engenharia, e o tecnólogo industrial ele tem uma formação mais ampla que isso, né? Então é bom
se conhecer, primeiro ponto, porque a tecnologia empregada é eletrônica. Então, vocês são os mestres em eletrônica aqui, e é o que a gente vai utilizar. Os fenômenos eletromagnéticos envolvidos estão sobre a base do eletromagnetismo que vocês também têm no currículo, e todos conseguem entender tranquilamente o que a gente vai tratar aqui. Queiram ou não queiram, vocês vão ser profissionais de referência em relação a quaisquer tecnologias. Não é só quando vocês vão na casa da tia, que a tia vai pedir para vocês arrumarem o roteador da internet dela, ou configurarem o celular, mas vocês vão ser referências em qualquer âmbito aqui. E junto com os técnicos específicos de eletrônica e telecomunicações, também o tecnólogo em eletrônica industrial, ele é requisitado para esse tipo de tarefa, então é bom sempre expandir a área de conhecimento aí. E, inclusive, por que não permitir uma, uma vantagem técnica e uma expertise nessa área? Vocês também vão ter condições avaliação das condições envolvidas em tecnologias adequadas. Esse conhecimento de redes que vocês têm aqui não é só voltado para aprender a fazer manutenção, como dizia no objetivo da disciplina, e, e avaliação de desempenho, mas ele também está com a questão de ajudar a escolher a tecnologia correta por uma determinada aplicação. Dias atrás, um colega até do GSEC, do CETISM, fez contato comigo e queria saber sobre comunicação que fosse possível se realizar para fazer um monitoramento lá de tensões e correntes a serem lidas de uma forma que garantisse a isolação galvânica entre dois pontos no circuito. Foi bem interessante o questionamento dele. E a solução que a gente chegou foi, analisando vários protocolos de comunicação, poderia se usar um microcontrolador em cada lado de uma rede e ela teria implicitamente essa segurança de ter uma isolação galvânica para a comunicação. Mas, buscando mais além, a gente viu que a solução poderia ser muito mais simples que isso, usando outras tecnologias que não fossem uma interface serial, como seria a primeira ideia. Então, conhecer essas tecnologias envolvidas vai poupar e vai dar ferramentas aí para vocês pegarem vários atalhos. Sobre os objetivos de compreender, construir, manutenção e operação, a gente já viu junto ao plano de ensino. A ementa também já foi vista junto ao plano de ensino. Em algumas das atividades eu vou encaminhar aqui algumas leituras. E para essas leituras, tem duas apostilas que são disponibilizadas pela RNP, de graça. Uma delas é a interconexão de redes de computadores e outra é arquitetura e protocolo de rede TCP/IP. Interconexão de redes de computadores é mais geral e arquitetura e protocolo de rede TCP/IP é muito voltado para redes de comunicação e redes de informática mesmo. Então é mais provável que a gente vai ver o primeiro mais vezes aqui. Então eu já deixei aqui nessa primeira aula os links para acesso a essas duas apostilas. Acesso como leitura somente. Se vocês olharem lá embaixo, está no script, está disponível esse material. E eu também tenho o download delas aqui, então se vocês quiserem fazer o download direto, tem esses dois links aqui de baixo, que eu compartilhei desses dois arquivos. Então, se quiserem baixar, baixem daqui a apostila para ficar com leitura offline. Eu não vou indicar aqui a leitura de todo o conteúdo de cima a baixo, porque realmente essa apostila de arquitetura e de protocolos ela é mais voltada para a informática e curso de redes, e para nós não é tão importante avançar em todos os aspectos dele. Mas, bom, essa parte da introdução geral, o conteúdo de redes, então a apresentação da disciplina, que a gente termina por aqui.